As pirâmides do Egito escondem segredos milenares que podem mudar o conceito do mundo a respeito da realidade e até mesmo da espiritualidade. A realidade é que muitos desconhecem a respeito das visões, interpretações, teorias que se tem a respeito de qual seria o propósito da construção das grandes pirâmides do Egito. Nesse vídeo eu quero apresentar para todos vocês algumas dessas visões que muitos têm a respeito da construção, do propósito da construção das pirâmides do Egito. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e também que se inscrevam no canal. Sem sombra de dúvidas, até os dias de hoje, o que assombra os historiadores, quando vão falar a respeito do Egito Antigo, é sem sombra de dúvidas as grandes pirâmides, a sua grande atração. Vejamos, imagine-se vários blocos empilhados, cada um dos blocos pesando cerca de 2,5 toneladas, cada um dos blocos. Lembrando que a construção total da pirâmide de Quéops envolveu cerca de 2,3 milhões de blocos. Imagine o peso de todos esses blocos juntos numa construção onde basicamente esses blocos de rochas foram cortados de uma forma tão perfeita, mas tão perfeita que assusta até mesmo a tecnologia da atualidade. Alguns estudiosos chegam até mesmo a fazer comparações aos cortes tão perfeitos nas rochas, nos blocos, e como eles conseguiram empilhá-los um acima do outro a 150 metros para cima. Estudiosos comparam inclusive os cortes tão perfeitos que existe a possibilidade de você colocar uma folha de papel entre basicamente uma pedra acima da outra, mostrando a perfeição ali na simetria quando eles cortaram tais coisas. É provável que você já tenha se perguntado como tais pirâmides foram construídas na antiguidade. Atualmente, alguns dizem que foram construídas há 4.000 anos atrás, mas não existe uma data específica. E as teorias convencionais de como foram criadas as pirâmides, basicamente não saciam aí a curiosidade das pessoas e também não respondem às dúvidas que também deixam. A partir de agora eu estarei citando algumas teorias aí que muitos têm a respeito da construção das pirâmides. Quem seriam os seus verdadeiros construtores? Qual seria o seu propósito e a sua criação? Será que realmente eram apenas tumbas de reis do Egito Antigo, dos faraós do Egito? Algumas pessoas vão dizer que os hebreus, os antigos israelitas, teriam construído tais monumentos para os egípcios na época que eles ficaram escravizados no território do Egito, mas essa visão ela é totalmente contrária aos textos sagrados. Realmente os israelitas eles construíram algumas coisas no Egito, mas tais coisas já estavam no Egito muito antes dos israelitas sequer pisarem no território egípcio, muito antes, aí no caso de José do Egito, já existiam as pirâmides. Eu irei começar primeiramente com uma teoria, uma visão que está sendo muito difundida nos dias atuais sobre a construção das pirâmides e, no caso, o seu propósito de criação. Essa visão, essa teoria, ela vai dizer basicamente que os gigantes, os antigos chamados pelos nomes de Nefilim ou Refaim nos textos bíblicos, construíram as pirâmides. Alguns, inclusive, vão até falar de alguns achados arqueológicos que foram ocultados aí da maioria das pessoas, como, por exemplo, gigantes mumificados encontrados no Egito. Inclusive, existe até um dedo de um gigante aí, realmente de um ser que somado poderia ter mais de 4 metros de altura. Foram encontrados no Egito também inúmeros sarcófagos com mais de 4 metros de largura. Segundo a teoria, basicamente os gigantes construíram tais pirâmides como forma de homenagear os seus pais, os anjos caídos, e fazendo esses monumentos, onde basicamente seriam espécies de templos gigantescos feitos em adoração aos deuses pagãos.
Existe também uma outra visão que não é tão diferente da primeira visão, só que ao invés de colocar os gigantes como sendo os construtores, aí no caso das pirâmides, na verdade coloca os anjos caídos como sendo os construtores das pirâmides, ou basicamente aqueles que foram aprisionados embaixo das pirâmides. Segundo essa visão, que é um pouco mais diferente, segundo essa visão, basicamente as pirâmides elas eram espécies de prisões eternais, onde seriam espécies de passagens para o outro lado, no sentido de basicamente o submundo. Nesse sentido, essa teoria basicamente vai dizer que as pirâmides são prisões de anjos caídos, prisões daqueles que se rebelaram contra Deus e estão hoje no inferno. Basicamente, seriam entradas aí para o mundo espiritual, lançando, no caso, aí aqueles que acharem determinadas câmaras, literalmente, para o submundo, onde se encontram tais anjos caídos aprisionados. Existem algumas pessoas que acreditam que tais pedras pontiagudas, descritas no livro de Enoque, seria basicamente a citação das pirâmides, onde alguns anjos caídos foram aprisionados. Lembrando que o texto de Judas também vai falar a respeito disso, de várias prisões às quais tais anjos caídos foram lançados e aprisionados. Outros dizem que, na verdade, as pirâmides foram construídas como uma forma de homenagear, basicamente, os deuses pagãos, homenagear os deuses aí egípcios. E segundo essa visão aí, os deuses egípcios seriam, aí no caso, essas entidades que recebiam a adoração dentro dessas espécies de templos, que eram, no caso, as pirâmides. Não servia apenas como uma espécie de tumba. Lembrando que na mitologia egípcia e no conceito egípcio, a tumba, no caso, ela era guardada, o corpo era mumificado por conta da outra vida. Inclusive as riquezas do faraó eram também guardadas dentro da pirâmide. Basicamente, a pirâmide seria uma espécie de lugar de guardar coisas para a outra vida. Seguindo a mesma ideia da visão anterior citada por mim, basicamente, como descrito nos textos bíblicos, os deuses pagãos, os deuses aí das mitologias, na verdade não passam de anjos caídos disfarçados de deuses, buscando adoração, assim como eles fizeram e o próprio Satanás faz e tenta buscar ser o próprio Deus. Segundo essa interpretação, basicamente, esses deuses egípcios, eles tentaram e conseguiram na antiguidade receber adoração dos homens, e com o poder da bruxaria, da feitiçaria, a qual esses anjos caídos, esses deuses egípcios concediam aí, no caso aos feiticeiros, aos bruxos egípcios, os bruxos egípcios conseguiram basicamente aí através do poder dos demônios, do poder dos seus deuses, no caso, construir tais pirâmides. Isso explicaria como eles conseguiram colocar tais blocos de pedras em uma altura de 150 metros para cima, imagine, e também cortar tais pedras que pesam toneladas, toneladas e toneladas. Dentro da área da ufologia, alguns ufólogos acreditam que basicamente as pirâmides foram criadas aí por seres de outros mundos. Isso aí é muito visto aí no Discovery Channel, existem matérias falando a respeito disso, mas basicamente tem a mesma primícia dos anjos caídos. Esses seres que vieram, entregaram tecnologia, entregaram magia, feitiçaria, ensinaram os homens segredos aos quais eles não sabiam, eles não tinham conhecimento, e através desses conhecimentos eles construíram as pirâmides. Outros estudiosos também levam em consideração a posição das pirâmides. A posição das pirâmides está de acordo aí, basicamente, com a astrologia e com a astronomia em um local muito, mas muito estratégico. Segundo alguns estudiosos, atualmente já foi encontrado até mesmo muito plasma, algo muito estranho encontrado nas pirâmides. Plasma encontrado no topo da pirâmide, não só no topo da pirâmide, mas como também em outras regiões da pirâmide, o que leva os estudiosos aí a especular mais e mais sobre as origens das pirâmides e quais seriam seus propósitos. Sobre a questão da datação das pirâmides, das grandes pirâmides do Egito, existem inúmeras datações que geralmente os estudiosos dão. Mas, dentro de um contexto mais teológico, numa explicação mais bíblica, basicamente alguns acreditam que as pirâmides foram criadas antes do dilúvio,
Já outros acreditam que elas foram criadas logo após o dilúvio, assim como a Torre de Babel. Lembrando que a Torre de Babel era uma espécie de pirâmide, era uma espécie de zigurate, segundo muitos estudiosos bíblicos. O intuito da criação da Torre de Babel, no caso, não foi um intuito bom, segundo os textos sagrados, tanto é que Deus fez com que os homens parassem de construir tal monumento, tal zigurate ou tal pirâmide. Algo que deixa também o mistério das pirâmides ainda muito maior é a questão de que existem pirâmides basicamente por todo o mundo. Existem diferentes tipos de pirâmides mundo afora. E quando eu falo pirâmides, eu realmente estou falando pirâmides. Quando se fala em pirâmides, as pessoas logo pensam no Egito, mas não existem pirâmides apenas no Egito. Existem pirâmides também aqui nas Américas. Existem pirâmides no México, existem pirâmides na África, no Sudão, existem pirâmides na China, na Europa, debaixo dos oceanos também existem pirâmides, já foram encontrados pirâmides debaixo dos oceanos. Por conta disso, muitos estudiosos aí dos textos sagrados, da egiptologia e de pessoas que são curiosas levam a pensar que as pirâmides foram construídas antes do dilúvio ou até mesmo depois do dilúvio. Mas e você, o que você pensa a respeito da criação das pirâmides? Você pensa que as pirâmides foram construídas antes do dilúvio? Por que será que existem pirâmides submersas aí nos oceanos? Basicamente, embaixo dos oceanos existem pirâmides, construções antigas que remetem a um passado muito, mas muito antigo. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos relacionados às pirâmides, como por exemplo o mistério das pirâmides submersas nos oceanos, eu estarei trazendo para todos vocês. É só vocês deixarem aí nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Elohim.